Enfim, boa noite. Divido essa alegria da Luísa. Realmente fico muito, muito contente de vocês estarem aqui. Já fizemos, né, visita guiada antes, também com público excelente, né, noite da inauguração. Enfim, a galeria sempre cheia, as pessoas respondendo, digamos, né, a essa exposição, que é o resultado de uma pesquisa, né, que envolveu muitas pessoas, não vou dizer o nome das pessoas, que eu vou esquecer, mas, enfim, a equipe da galeria, Fernanda Lopes, fizemos, antes da exposição iniciar, fizemos várias entrevistas, né, inclusive com Iole, Vergara, Zílio, Valtércio, enfim, Noêmia, enfim, uma série de pessoas, porque era fundamental conhecer o Luiz, né? Pelo menos eu precisava conhecer o Luiz, né? Sabia da existência da galeria, evidentemente, da história, um pouco da história do Luiz de Barros de Holanda, mas eu precisava saber quem era essa pessoa. E, enfim, então foi um trabalho longo, né? Para isso que vocês estão vendo aqui hoje. Felizmente contamos, né, com pessoas ilustres, como os dois convidados dessa noite. Eu agradeço imensamente o aceite, Iole, Vergara. Muito obrigado de vocês estarem aqui conosco, dividirem, né, o conhecimento, a experiência de vocês. E então, só para, enfim, como um prólogo, né, para a nossa conversa, fizemos essas entrevistas que resultaram num vídeo, né, que vocês podem observar, né, assistir no andar de cima, e que conta minimamente, né, sinteticamente, o que foi a história dessa galeria. Essa exposição não é apenas e tão somente sobre a história da galeria, né, mas perpassa a história da galeria Luiz de Barros de Holanda e Paulo Bittencourt, que funcionou entre 73 e 78, em 2 endereços, um no Jardim Botânico e outro em Botafogo, e que foi uma galeria excepcional em vários sentidos, né? A ideia de excepcionalidade passa não só pela qualidade das exposições, mas pelo caráter de exceção também, no sentido, e aí Vergara e Iole vão falar muito melhor do que eu, que era uma galeria comercial com características muito próprias, né? Seja no Jardim Botânico, seja em Botafogo, a gente vai adensar isso ao longo da noite, mas que abriu espaço, mais do que ter aberto espaço para artistas jovens, né, da geração que estava começando ali no final dos anos 60, meados dos anos 60, né, e tudo mais, que era uma exceção nesse caso, né, não era algo corriqueiro naquele momento, né, a galeria abriu espaço para esses jovens artistas e com projetos, eu diria, muito ousados, tanto para aquele tempo quanto para hoje, né? Acho que a outra situação também que a gente pode comentar, né, assim, para abrir o papo, a conversa com os dois convidados, é perceber a figura do Luiz, né? A exposição, portanto, como eu disse, não é apenas uma história, né, da galeria, Luiz de Barros de Holanda e Paulo Bittencourt, mas a figura do Luiz, que passa muito pelo caráter, daí, né, parte do título da exposição, o caráter afetivo do Luiz, o caráter amoroso do Luiz, né? Acho que isso é muito importante, né? A gente conversamos em vários momentos, né? Seja para a produção dos vídeos, das entrevistas, seja ao longo da exposição, seja um pouco antes desse evento de hoje acontecer. A figura do Luiz, como essa pessoa afetiva se deu, primeiro, né, na própria composição conceitual da exposição, como minimamente eu coloquei para vocês, numa relação que perpassava, que ia além, né, de uma relação comercial com os artistas, isso vai ficar claro, acho que na conversa de hoje, e no aceite das propostas, né, que eram colocadas pelo Luiz ou oferecidas ao Luiz, né? Vocês terem, como vocês estão percebendo, acho que grande parte de vocês já deve ter visto a exposição, é uma exposição que atravessa, né, temporalmente desde o século XIX, né, até meados, enfim, até o trabalho talvez da Jaque, que talvez seja o trabalho temporalmente mais próximo do presente, né, até
meados dos anos 80, são mais de 100 anos, né? Então, assim, são diversas gerações, são diversas linguagens, né? Está falando de fotografia, pintura, desenho, filmes de artista, enfim, performances que aconteceram ao longo da exposição. Então, esse caráter de recepção, de amorosidade, pertencimento, de afetividade, que talvez hoje isso seja uma raridade, né? Um ponto a ser discutido, naquele momento era uma proposta radical, vou colocar dessa maneira, né? Então, assim, para, enfim... Senão você fala tudo que a gente tem que falar. Tá bom. Horas. Então, esse é um pequeno prólogo, né? Essa coisa de ser professor... Calma. Eu acho que a gente pode começar a conversa um pouco voltando ao seu início, da galeria, entre aspas, mas para a gente comentar talvez um vetor disso que eu acabei de falar, que é esse dado da afetividade, né? Eu fico pensando na galeria, mas eu fico pensando talvez em algo que aconteceu um pouquinho antes da galeria, que era a Cantina do Man, né? Que era esse espaço de encontro. Quer mesmo chegar lá atrás? Ó que a gente segura, hein? Eu e Vergara seguramos. Já passei a bola para vocês. Que isso vai bater nos 60. E desde os 60, olha só, né, Vergara? Nós somos, eu acho que, desde então, Vergara, meu primeiro amigo nas artes plásticas. A gente se conhece desde o início dos 60. Então, lá o bar do Man Cantina, né, a gente frequentava desde muito tempo, fora isso, fora as macarronadas que ele fazia muito bem, fora todas as outras conversas na Deson, etc. Mas aí você estava ligando essa questão, né, trazendo à tona com muita veemência a questão da afetividade. Eu vou trazer algo parceira disso. É a questão da experimentação. O Luiz, para mim, era uma pessoa totalmente mergulhada por convicção nas questões experimentais. Então, não existe questão experimental sem afeto. Não existe. Para mim, talvez seja, de todas as questões que envolvem essa palavra, palavra é uma coisa incrível, porque da mesma maneira que ela abre para a gente o universo, né, ela também cerceia o universo, ela dá um contorno, e aí vira um problema. Arte experimental, qualquer coisa, tudo pode, tudo. Porém, se você consegue entender qual é a rede através da qual este tipo de experimentação ela se manifesta, e se ela se manifesta numa ligação que era extremamente ativa, que isso eu sinto falta agora, por isso que eu estou cutucando agora com os novos bailarinos e os novos atores e tal, empurrando essa turma, porque me dá o maior prazer. Por quê? Porque não tem um contorno rígido, não tem um bastidor para essa rede, entendeu? A experimentação, então, já que você puxou lá, nós os velhinhos, desde os 60, acontece o seguinte, que era uma trama dentro das possibilidades de criação de quem estava trabalhando com a dita visualidade, se chamava isso não, se chamava artes plásticas. Tá? Então, trabalhando com essa questão e trabalhando com ela junto com as questões de dança, com as questões de teatro, com as questões de música. Então, o que era chamado então de happening, lembra? Alguém aqui é desse período? Nós sabemos. Eu faço um glossário para vocês depois. Porque é assim, o happening, entendeu? Porque acontece e acaba. Então, é algo que é o oposto de algumas questões que estão agora vingando em todo o campo político e social, essas ameaças horrendas que tem agora, que é de você não conseguir abrir as questões e respeitar, buscar os entrelaçamentos entre as áreas de constituição de linguagem. Então, isto, nos anos 60, acontecia acontecendo. A gente vinha da aula de dança e tal, Raquel Levi, não sei o quê. Aí chegava lá, a gente sentava, conversava. Então, não tinha uma questão de vou fazer uma performance que vai ter... Era uma explosão de um processo
muito bem conduzido de constituição de linguagem, e a constituição de linguagem, qualquer linguagem, quando ela tem uma consciência política, ela atua em profundidade nas veias do campo cultural onde ela está instalada. Então, o Luiz é... Então, vamos lá, estamos falando do Luiz. O Luiz é essa pessoa. É a pessoa que, dentro deste campo de entrelaçamento entre as linguagens, ao buscar, né, dar paredes para esse campo experimental aberto, ele buscou isso. Quando ele me chama para fazer exposição, era dos filmes, não era vídeo, com todo o amor, não era vídeo. Nunca fiz vídeo. Vídeo foi depois de mim. Era Super 8, 16 milímetros, montadinho na moviola, tudo cospe e cola, armando e tal. Isso daí era algo que faz uma inauguração com 2. Eu nem tinha terminado o terceiro filme. Esse outro eu só fiz depois, o tal da faca, não sei o quê. Então, o Elements e o Lightwork, então foram os primeiros. 4 minutos e meio cada filme. Pronto. Depois de ter feito a abertura com 2 filmes. De 4, foi a mesma coisa na Itália. Exposição abre e tal, o quê? 2 filmes. Mas por que tem que ter mais? Eu quase, porque a gente combinou junto que a gente não ia trazer nada de filminho, imagem, não sei das quantas. Os meninos até perguntaram. Mas era para pôr o filme Elements, porque é aquilo. Então, é uma coragem, e vem do Luiz, era um prazer que a gente sabia que ele tinha, de poder ativar essa piscina, esse caudão de experiências. Ele era um homem das experiências. Ele tinha essa cabeça que era aberta e articulada. E, por isso, quando ele cria um espaço... Eu adoro parede, você sabe, para furar, arrebentar, aquelas coisas. Então, se não tivesse parede, também não tem graça para mim. Mas ele criava essa questão do lugar, não é? Era o lugar. Então, é o lugar que a gente ia, que conversava, me lembro bem, ficava lá de tati, titi, tchá. Então, era um lugar. A galeria tinha alma. Tinha alma porque ele estava ali. Ele estava conduzindo. A gente estava lembrando, hoje eu até perguntei, falei, gozado que ninguém falou. Até perguntei se tinha problema, porque eu pergunto as coisas, tem que falar, com o Paulinho Bittencourt. Porque era muito próximo, né? Sim. Noema deve lembrar, era junto. E muito engraçado, porque eram opostos no que eu observava. Não é? Por conta disso, porque o Luiz, né, aquela coisa inacreditável, porque da mesma maneira que se entusiasmava com todos os relâmpagos que a gente ia produzindo, ele é de uma delicadeza inacreditável. E a Noemi acompanhou isso muito, que ele trocou comigo isso nos anos 90. Ele trocou com um trabalho, que era um bom trabalho. Ele trocou 8 desenhos da Tarsila. Isso daí não tem preço. Quem é que faz isso? Com uma artista que, nos anos 90, eu já estava com uns 40, e lá vai pedrada, 50. Já perdi noção, quase com 80, então já sou quase um século. Então, acontece o seguinte, ele fazia essas coisas. E não foi eu que fui propor. É essa questão que a gente estava conversando. Sim. Não tinha esse negócio formal. Ah, vou lá marcar com o Luiz para conversar, para ver se... Não, ele sabia que eu adorava. Quando estava uma exposição que eu fiz no Paço com os barrocões, tinha um que era tamanho médio, né? Não é assim. Então, lembra dele? Era bonitaça. É. E ele pegou um que tinha um tamanho razoável, porque eram uns monstros, né? Aquelas coisas. Aí ele pegou um e falou, eu sei que você gosta da Tarsila. Eu tenho. Eu falei, eu sei que você tem. Então, mas a continuação é que foi inacreditável. Você quer trocar? Como assim? Achei que era uma piada. Você quer trocar? Entendeu? Então, por quê? Porque ele sabia da minha paixão pelas Tarsilas, sabia o quanto que os desenhos da Tarsila estavam sempre na minha cabeça. E ele, então, me deu a oportunidade de tirar da cabeça e de pôr na minha frente. Não tem preço, porque esse deslocamento visual, corpóreo, tátil,
da obra plástica, né? Isso daí importa. Ele percebia isso. Olha só a cabeça da pessoa. E não ficava lá vendo quanto é que custa isso ou aquilo. Não tem relação. 8 tacilas com uma iolinha, entendeu? Ele vem e propõe, porque ele sabia como aquilo importava. Tanto que, na primeira exposição, logo depois, foi em 99, que eu fiz no açude, por que eu pude fazer a ocupação daquela piscina? Foi engolido lá, já, o que está lá agora eu gosto mais ou menos. Eu gostava a gente gosta de umas coisas, não gosta tanto de outras. Né? Mas o primeiro lá, né, era lindão. O que era aquilo quando eu olhei a piscina, com os planos todos de dentro dela, para poder dar os níveis de profundidade, de ver. Era a casinha da Tarsila virada assim. Se eu não tivesse tido os desenhos da Tarsila na minha cara, sendo bem grosseira na fala, o tempo todo no meu ateliê, eu não teria tido aquele relance. Provavelmente é feito qualquer um pseudo-aramão subindo, que era o que as pessoas achavam que eu ia fazer, pelos galhos lá das coisas. Eu não quero aquilo, eu quero tronco arquitetura e quero virar de cabeça para baixo. Então, mete o telhado embaixo no chão. E aí você ancora uma coisa. Vê como a questão importa. Tudo isso para mostrar, né, que não foi só como se fosse pouco. Nos anos 60, e na convivência, e nos 70, né, que o Luiz trouxe esse oxigênio, esse respiro. Eu acho que ele, a pessoa né, Vergara? A gente agora pode falar, independe da idade, né, Vergara? Independe. Não interessa. O que é. Segura até o osso, entendeu? E ele continuou com esse tipo de atitude, de uma delicadeza ímpar, onde a arte vinha na frente. É isso. E vinha junto com o campo da experiência. E não tem campo da experiência sem afeto. Não tem. Por isso ele era essa pessoa e é amorável, que está em todos os trabalhos que estão aqui e que está em todas as experiências que a gente tem de memória. Já falei muito, agora você fala. Eu vou pedir para vocês que, se por acaso eu cochilar, vocês não reparem, porque eu passei a noite acordado falando com o Luiz. Eu não dormi direito, porque tem uma relação que foi além da coisa da arte. Eu era um operário da Petrobras, eu trabalhava na Petrobras, o Luiz é um advogado, que eu fico muito triste porque morreu muito cedo. Um absurdo. E nós conversávamos no Posto 6, na praia. E conversávamos assim. Eu tinha um ateliê em Cachoeira de Macacu, eu tive. E ele ia para lá. Apresentei a um amigo meu que era um colecionador que viveu na Rússia, tinha Kandinsky na parede. E o Luiz visitava, ficou amicíssimo. Cassinho Horta. E aí, quer dizer, a questão... Paulinho era primo do Cassinho. Hein? Paulo do Pintor. Era primo do Paulo. Mas o que acontece é o seguinte, eu gostaria de falar um pouco sobre as escolhas do Luiz. Quer dizer, essa exposição aqui mostra alguém que não escolhe para a parede, escolhe para o interior. E isso era uma coisa que o Luiz transmitia sem arrogância nenhuma. Era dele. Era uma pessoa simples, brincalhona, sem vergonha, entendeu? E aí, isso era uma coisa deliciosa e me dá muita emoção, me desculpem, mas me dá muita emoção porque eu tive um amigo com o qual
Eu conversei hoje a noite toda sobre isso. O que eu vou dizer, Luiz, de você? O que eu vou falar lá? Eu tive um acidente e a minha memória foi para o espaço. E eu não tenho memória do passado. Então, às vezes vêm coisas, ondas. E aí, mas o Luiz eu jamais esqueci a forma, por exemplo, o Paulinho Bittencourt, sócio dele, não tinha a mesma pega comigo do que o Luiz, porque tinha uma coisa que se chama afeto. E isso, afeto, é uma coisa que não tem preço. E Luiz trabalhava, graças a Deus, não por dinheiro. Vendia, não para as paredes, vendia para o coração e o cérebro das pessoas. E essa coisa fazia dele um marchand especial. Porque ele vendia o que ele gostava. Não era um objeto vendável. E isso, não é? E isso é uma coisa que, para nós artistas, aproxima violentamente. Porque quando ele falava isso, tá uma merda. Tava. Para ele e para nós também. Então ele avisava, é melhor. Entendeu? E isso é uma coisa só, uma intimidade grande e uma intimidade conquistada. Não. Né? Vendia nossas coisas, vendeu muito, vendi muito com ele e com o Paulinho. E tinha essa... Para mim é difícil, vou dizer para vocês, com franqueza. Eu olho para as coisas da parede aqui e vejo que elas têm uma aventura interior até chegar na casa dele, até chegar a ele. Porque elas não são coisas... Elas são coisas que têm não são coisas só de valor numérico. É uma coisa para animar o coração e a cabeça. Olhar para isso e para isso, anima o coração e a cabeça. E isso faz de um marchand uma pessoa completamente diferente. Vocês vão de convir que isso é dividir coisas difíceis de dividir. Nós mesmos, artistas, usamos o nosso trabalho para dividir isso, para tentar, pelo menos. Né? Acreditem. Acreditem. Então, eu não tenho muito mais a falar, porque a exposição fala, a gente andava na praia, comíamos muito junto, e ele comia mais que eu. E a gente tinha uma amizade, né, Noêmia, que era uma coisa que não tinha regra. Não tinha regra, não tinha, vamos dizer assim, rotina. Era, oi, tudo bem? Vamos se ver? Vamos se ver. E aí, não tenho muito a dizer. Infelizmente, parece uma expectativa grande, né? Mas é um momento. Eu queria só uma coisa que eu trouxe aqui. Outra lindura. Que linda essa foto. Linda. Obrigado. Do fundo. Perguntando, eu respondo. Eu acho que essa dimensão do afeto que a gente está celebrando essa noite, quer dizer, que a exposição
traz, né, com contundência, sim, espera, essa foi a intenção. Essa dimensão do afeto, ela se dá muito, né, nos depoimentos que vocês acabaram de dar, mas também pegando um vetor que o Vergara acabou de deixar, né, eu não conhecia a galeria, evidentemente, mas pesquisando sobre a galeria era incrível, porque não só a qualidade e a forma como as exposições eram montadas, né, como vocês acabaram de falar, mas ao mesmo tempo havia uma preocupação, imagino, especialmente do Luiz, de fazer catálogos, de fazer brochuras, de realizar cursos, de fazer isso que a gente está fazendo aqui, rodas de conversa, palestras. Ele convidava especialistas em arte barroca para ir ao Rio, enfim, e proferir palestras. Só que a gente está falando, assim, está falando de uma coisa que aconteceu há 50 anos, né? Num momento do mercado, do circuito de arte brasileiro, em particular carioca, onde isso era uma novidade, né, extrema, né? Acho que esse tom da experimentação que você também tocou, e olha, caminha também nesse sentido de uma inovação, né? E desse amor que vocês dois colocaram, do amor do Luiz pela arte, não no sentido monetário, como você reforçou, mas de compartilhamento, né? De saberes, de apresentar as pesquisas, os trabalhos de vocês, né? A geração de vocês. E uma coisa que o Zílio comentou, né, na entrevista para a exposição é que, aí vocês vão poder falar melhor, que ele comentou que a geração de vocês, e não estou falando que vocês, né? A geração de vocês tinha um horror assim ao século XIX, porque não via o século XIX, ou não compreendia o século XIX. E o Luiz traz isso com muita força, não só na compra, enfim, na aquisição dos trabalhos, mas fundamentalmente na exposição desses trabalhos, né? E como foi importante para a geração de vocês ver um Toné, ver enfim, uma série de artistas, o Gustavo Dallara, enfim, uma série de outros artistas que faziam parte da coleção do Luiz e que eram expostos numa heterogeneidade que talvez hoje isso seja mais comum, mas, de novo, né, pensando que eu cabeça de historiador, que nos anos 70 isso não acontecia, né? Mas não acontecia por uma questão que eu acho... Bom, vejamos, foi Zílio que falou, então vou tentar chegar na cabeça do meu amigo. Não obrigatoriamente é a minha. Claro. Não sei como é a do Vergara. Mas eu imagino o seguinte, era uma atitude do Luiz de ruptura. Uhum. Aí vamos entender o que a gente entende por ruptura, estou falando negócio de palavra, mesmo a questão da experimentação, de experiência, como é que se entende isso, né? Era de ruptura com todo um status quo que existia deste tamaninho do campo cultural de então. Era extremamente restrito, né? O que tinha de galerias? Tujan, tinha Bonina, não tinha, né? Então, ele entra com esse ardor, que eu acho que é o que cria a possibilidade de fazer as rupturas sem cancelamento, usando a palavra atual. Não precisa. Isso é uma coisa burra. As pessoas entendem ruptura porque você chega, abre o espaço, você abre janelas para o oceano, você deixa o oxigênio entrar e você acolhe. E você acolhe dentro daquilo que você aprecia e é. Ninguém acolhe com o outro braço. Você só acolhe com o seu braço. Então, você acolhe com aquilo que você é. E ele era cultíssimo. E ele não era uma coisa para fazer, parece, desculpa, didático. Não era assim. Ele não tinha intenção de ficar ensinando para os outros nada. Ele era muito, inclusive, irônico, às vezes, e até ácido nas coisas. Né? Ninguém está falando que ninguém é anjinho. Está falando que faz ruptura. Então, quando faz ruptura, a ruptura é para poder sacudir a mesmice e para poder abrir um leque enorme de condições. Isso não quer dizer a anulação das outras questões que já foram rupturas na sua época. A questão é saber o que foi ruptura, porque não é tudo antes também. Não, eu quero saber daquilo que já foi, onde é que tinha tranco?
Onde é que tinha um rasgo no tecido? Onde é que tinha uma entrada veemente, com espelhamento, com inversão das coisas como são postas? Isso não precisa de estar datado em gerações, isso já existe. A história da humanidade, ainda bem que é feita de rupturas e desta desobediência inacreditável do ser. É isso. Então, ele buscava e trazia, compartilhava aquilo que ele acreditava, com aquele olho dele inacreditável. Então, só para poder não ficar achando que organizava lá para ficar dando aulinha para nós. Não era, não era. Ele trazia dele aquilo que ele tinha, e ele tinha exatamente uma inteligência sensível inacreditável para buscar as questões que já foram as desobediências estéticas nas épocas em que existiram. Então, volta a ser, né, uma criatura fiel ao campo da experimentação no sentido amplo das coisas e não datado. Eu acho que era isso. E só um pitaco, passar aqui, que é o negócio da amizade. O Vergara é engraçado, ele ficava antes, vamos conversar antes para combinar, como se ele não soubesse falar as coisas. Chega aqui, daqui é um ataque de pelanca. Depois, chega aqui, arrasa, porque ele sabe das coisas e ele sabe colocar em palavras. Ele sempre soube, entendeu? E sabe colocar com o coração. Então, entendeu? O que a gente tem que falar mais depois que o Vergara falou? Não tem que falar. Tem que falar só que a amizade funciona, e aí só que a gente estava comentando, que a gente está acostumado, né, Vergara? Até hoje a gente faz assim. Não tem negócio de vou ligar para o curador, não sei das. Quando não tinha a palavra curador, quem é o pensador, é o privilegiado, para poder encomendar um texto para o... Não existe isso. Continuamos não fazendo. Somos da resistência. Temos amigos na área de arte, temos amigos que vêm desde que a gente se encontra nos 60, né? E fiéis nesse testemunho de que é dentro do respirar junto, das brigas, que tinha que ouvir, pensa que é sopa? Tinha que ouvir, tá uma droga, como tá uma droga? Não, eu quero aqui, igual, cadê aquele negocinho, aquela sobrinha no ateliê? Como assim, sobrinha? Estou fazendo um treco aqui. Não, eu quero a sobrinha. Pô, dá vontade de se escoelar. Mas acontece que era isso. Cadê o fiapo? O fiapo do processo criativo. Aonde que ele está? Está ali? Isso ele sabia pegar, né? Então, isso não tem hora marcada. Não tem. Eu falo isso para o pessoal todo. Dou aula e falo, vocês têm que ficar amigos das pessoas. E não é amizade babaca, é uma questão, que amizade é outra palavra bem complexa, né? É uma questão de estabelecer sintonia, e sintonia de ruptura. Então é para brigar. Tem que brigar mais do que concordar. Concordar eu não preciso, já me acho uma graça, o trabalho é uma graça. Eu quero saber quem me diz, está uma porcaria aqui. Olha só, está se repetindo não sei o quê, olha lá. Então, é só para dizer que neste período em que o Luiz, né, ele criou, né, essa estratégia inacreditável, criando a galeria, criando os impressos, criando a coleção, né, o que graçava como rede era esta relação. Nos tornamos amigos por uma questão de uma sintonia. Isso não quer dizer com uma identidade perfeita de ideias, era o contrário, mas tinha uma sintonia naquilo sobre o que a gente queria discutir, a gente queria ouvir o outro. E aí eu acho que não dá para ficar, e dou o seu alavanco em vocês, jovens mesmo, para ficar achando que a gente vai conseguir compartilhar pensamento, o outro chega a compartilhar de noite. Bom, é isso aí, arruma estratégia para compartilhar, para brigar, para discutir, entendeu? E não é com hora marcada, e não precisa de ter uma exposição marcada para eu precisar de chamar o curador, e espero que os curadores também, que eu chamo de pensadores, essa palavra daqui a pouco desgasta curador, é um pensador, de jardim e tal, que ele também não venham a gente, não é? Porque tem que pegar o trabalho da gente para colocar numa exposição coletiva. Não.
Porque quando é assim, não dá vontade nem de conversar, nem de entregar o trabalho. Ah, parece que está fazendo coleção de figurinha. Não. Eu quero saber por que tem interesse pelo meu trabalho. Simples assim. E o interesse se cria por conhecimento. Ninguém consegue ter interesse se não se aproxima. Aí nunca vai no ateliê, nunca viu nada e de repente quer ir. Mas como assim? Não. Então, isso é que a gente está aqui na resistência dizendo que funciona. É por EVAR. Porque a gente pode estabelecer as relações profissionais de troca, as relações de discussão de processo criativo, né, sem ter que ter uma agenda na mão com 20 horas marcadas para dar conta de conversar com fulano e beltrano e para saber como é que manda o din-din. Todo mundo paga condomínio, mesmo quem tem a bênção da casa própria. Então, a gente precisa de dinheiro, isso não é um problema. Isso não é uma vergonha. O brasileiro tem vergonha de dizer, de falar em dinheiro. Fica achando que é menos, entendeu? Agora, é aquilo que a gente precisa para estar de pé, respirando, trocando e produzindo a obra. A obra custa. É outra relação que o Vergara tocou também lindamente, que ele tinha com a questão do dinheiro. Usa inteligentemente as coisas, mas não é, entendeu? Não está atrelado o gesto do colecionador, a escolha e a escuta da obra, a escuta do artista, não está sendo guiada, não é refém da grana. Quando vai por aí, o trabalho fica refém, isto é, ele vai abafando. E estou falando outra vez, ninguém sobrevive sem pagar o condomínio. Entendeu? Então, tem que ter, mas vou usar uma palavra bem antiga, verdade? Bem antiga. Tem que ter a nobreza de saber dizer não, às vezes, por uma venda de um trabalho que querem comprar, porque você não quer abrir mão daquele seu trabalho, porque sabe que a pessoa que vai comprar tem grana e não está entendendo nada daquilo. Não me interessa. Não interessa. Porque eu vou deixar o meu coitado do trabalho mudar de endereço, entendeu? Muda de CEP para ficar infeliz. Não, fica embaixo das minhas asas, pelo menos está felizinho. Pronto. Entendeu? Então, é uma questão que isso a gente fala agora e fica engraçado, porque não se faz. Então a gente ironiza, pensa que isso é difícil de fazer. Agora, então, com pessoas como Luiz, isso era o papo normal. Isso já estava pressuposto, porque isso já era atitude constante dele. E por isso também que a gente foi aprendendo com ele que é possível ter uma postura ética firme dentro do mercado de arte, dentro do colecionismo, dentro da relação com os artistas e com os pensadores. Isso não tem preço. A postura ética de uma pessoa e ninguém, aí lá vou eu, nós dois. Por quê? Ninguém tem postura ética sem afeto, né, meu amigo? Não tem. Não pode. Você desmente a natureza humana, como é que você vai ter uma postura ética livre de afeto? Agora, não é afeto papaquinha, não é afeto meladinho, é afeto. Então, você entra nas coisas e o outro entra junto. Né? Então, acho que era isso que acontecia e é isso que eu estou provocando todo mundo que é artista jovem aí para fazer. E aí o Luiz nasceu em 1939. E eu nasci em 1941. E essa noite eu falei muito com ele. Falei, Luiz, pô, você morreu com 60 anos, pô. Que sacanagem, pô. Eu tô com 83, queria estar com 38, mas tô com 83. A gente podia ter caminhado um pouco mais junto, né? Você morreu com 60 anos, caralho. Perdão. Mas é caralho mesmo.
Porque eu fico imaginando, aí mesmo, imaginando como é que poderia ter sido ter o Luiz até agora. Quer dizer, na corrida do trabalho, o que o trabalho já andou, já mudou. Começa ali, aquelas bolhas lá de acrílico, lá de trás, na época da Petrobras. Imagina, 1960. Então, e aí... E hoje, conversando com ele, falei para ele, imagina como ia ser andar na praia, no posto 6, você saindo do Leme, eu saindo do posto 6, a gente se encontrando no meio para falar. E aí? E aí? Fazemos o que agora? Porque ele era um perguntador também. E essa era uma coisa interessante. Entendeu? Porque ele era um perguntador, muito mais do que o Paulinho. Né? E aí não vou misturar os dois. Estavam misturados na galeria. E aí, então eu fico pensando, quer dizer, eu fico olhando aqui, essa exposição foi uma coisa boa para ver, para mim. Porque tem esta coisa de vida interior. E arte se faz para melhorar a vida interior. Não é só para os olhos. Os olhos são só para enxergar. Ver é com o coração. E é isso. Bravo, Vergara. O que mais a ser dito? É difícil, né, Felipe? É difícil. Mas, assim, eu acho que para todos nós... quer dizer, para todos nós não, né? Porque algumas pessoas conheceram o Luiz, mas vou dizer no meu caso, que não conheceu o Luiz, isso que vocês estão dizendo me ajuda a moldar ainda mais a personalidade do Luiz, né? Assim, porque o que eu conheci, de novo, né, foram os relatos que vocês trouxeram, né? A Noemi ajudou excepcionalmente, né, nessa exposição, tem que ser dito publicamente. Os registros de jornais, enfim, as críticas, mas assim, os registros de jornais e as críticas dão conta do que era a galeria, né? Sim. Mas não o Luiz, né? Então, não da pessoa. Então, isso que vocês estão dizendo ajuda a construir de uma maneira mais intensa, mais adensada, essa figura do Luiz enquanto uma pessoa, enfim, um sujeito afetivo, né? Com todas as idiosincrasias, né? Algumas que você revelou e tal, mas a figura é ímpar, né? De se celebrar. Eu queria, assim, obviamente, continuar falando sobre a exposição e sobre o Luiz, mas falar um pouco, talvez, das escolhas, né, que eu fiz para a exposição e que rebatem no trabalho de vocês dois, né? Enfim, a exposição é dividida em 4 áreas, 4 olhares, né, sobre o que o Luiz colecionou, parte do que o Luiz colecionou, e vocês estão nesse núcleo, né, corpo-partido, que é um núcleo que contextualmente, historicamente, se volta a artistas que começaram suas trajetórias, né, meados dos anos 60, enfim, contextualizando, né, em meio à ditadura, e que pensaram, produziram, refletiram essa instância sempre fundamental, né, na concepção artística, no terreno da estética, da produção, mas que naquele momento, no Brasil, historicamente, politicamente pensando, o corpo atingia uma outra circunstância, né? Então, essa ideia da partição do corpo, né, isso para falar de outros trabalhos, outros artistas que não estão aqui nessa noite, né, o Zílio, né, a tela do Zílio, que é parte, né, de uma situação pessoal, né, depois de anos internado e preso, né, no Hospital Central do Exército, o trabalho do Antônio, né, trabalhando com alegorias, né, em torno da morte, do erotismo,
o trabalho do Roberto, né, que também remonta a essa idiosincrasia sobre o corpo, o Cildo, né, os cantos do Cildo, né, os desenhos, né, os projetos para o canto, que também, de uma certa maneira, quando eu relato, né, esse trabalho dos cantos do Cildo, eu penso muito, né, no verso da nota, né, do Zé Cruzeiro, que é aquele, na realidade, ele é um interno, né, de um hospital psiquiátrico, se não estou enganado, do Pinel, e ele tem o olhar, né, o corpo voltado, né, para essa aresta, né, para essa quina. Então, a ideia do canto quanto punição, né? E, bem, falando do trabalho de vocês dois, né, o Vergara já começou, né, a apontar, né, são trabalhos iniciais, né, do Vergara, né, muito, por exemplo, a pintura, né, que abre essa parede aqui que está à minha frente, bem na diagonal, né, é um trabalho que reporta muito a esse tempo da Guerra Fria, né, ali você tem um aparecimento de um mapa, né, as cores, né, me parece da bandeira norte-americana, né, sendo de alguma maneira derramadas, né, confluídas sobre a bandeira brasileira, as cores da bandeira brasileira, né, um rosto, né, um tanto fantasmático ali que se coloca, e esse imperialista, né, figura de um imperialista, digamos assim, né, para usar um termo da época, né. E a Iole, né, realiza uma exposição na galeria, como você também abordou, né, filmes de artista. Aqui na exposição nós temos Os Pés, que é um trabalho, olha, difícil falar isso, né? Quando você, que é tantos artistas, aqui eu falei isso na sala de aula, no texto, né? Mas, enfim, me remonta muito a uma ideia, quando a gente fala, talvez, no contemporâneo, a gente falou muito do contemporâneo hoje, não dá para não cair no terreno do narcisismo, né? No terreno narcísico, né? E acho que o seu trabalho investe na contramão disso, é um trabalho antinarcísico, né? Apesar de ser você, né? De ser o seu corpo, né? Para não falar da ideia da partição, né? De como esse corpo ele se apresenta, né? De como as fotos elas são montadas, mas eu fico pensando a partir do que vocês comentaram, né? Nesses minutos aqui da nossa conversa, essa extração, né? De uma ideia de extração no sentido de pensar aquilo quase como uma anti-imagem, né? Como um processo antinarcísico, né? De como esse corpo, né? De uma artista, mulher, portanto, se coloca, né? Aquelas fotos realizadas dentro da sua casa, né? Isso também, então esse aspecto contextual, né? Do domicílio, da casa, o corpo da mulher, quer dizer, são vários feixes que são atravessados que evidentemente expõem uma ideia política, um espaço político, né? Então isso enfim, isso é fundamental, né, para você pensar no trabalho, né? Porque eu acho que tem uma questão nisso. O que o Vergara acha? Porque ele viu o trabalho surgir também, né? Que eu morava em Milão, mas vinha todo ano para cá, julho, agosto, setembro e tal, quando lá aquele calor terrível. E o trabalho surge, eu venho da dança, agora estou retomando, tudo na vida é instável. Então, com a presença do corpo, vocês viram naquele trabalho ali, ele está desse tamanho porque por uma exposição do IMS resolvemos ampliar e tal, que eles têm uma super, agora está na obra, impressora e tal. Mas eles eram desse tamaninho na época, gente. Essas coisas eram deste tamanho. Era 18x24, 24x30, tal, desse tamanho. E era uma relação, além de ter, porque junto a parte técnica da investigação, da desobediência das normas ditas técnicas, com, né, essa presença de um corpo onde a fisicalidade dele, que na dança tão presente quando está lá, era retirada. Porque era o quê? Era o reflexo do reflexo. Era o reflexo do reflexo espelhado. Então, que corpo é esse? Que densidade é essa? Cadê o contorno? Cadê a densidade da musculatura? Agora eu sei bem o que custa, de toda a parte, né,
sanguínea, cadê a pele? E aí ele está ali o quê? Ele é a imagem. Então, a corporeidade, a fisicalidade que na dança está, e como eu volto a fazer, né, neste primeiro momento, dos anos 70, no meu trabalho, ele vai aparecendo sempre o resultado de algo que é impalpável, que você não tem uma solidez, que você não toca. E o que é interessante do ponto de vista aí da estrutura de como usar os recursos do Super 8 e da foto e tal, eu tinha uma Voigtlander com as lentes Zeiss, que era linda, que tinha sido do Krasberg. Ele trocou com o Antônio. Me roubaram essa coisa. Ela era na mão, ela tinha uma coisa ergonométrica perfeita, aquelas lentes incríveis e tal, velhinho, uma caixinha de couro e tal. Aquilo era uma extensão do corpo. Então, o que acontecia? Os primeiros filmes tinham algumas imagens que eram slides, que eram diapositivos, que eram usados nos filmes. E depois dos filmes eu tirava os fotogramas. Era uma inversão constante daquilo que seria o óbvio. Então eu pego do fotograma do Super 8, puxo, eu posso fazer um resuminho. Então eu faço 8 fotogramas, tirados, imagino 24 fotogramas por segundo, para ter uma imagem só, pinça de cá, então um filme de 4 minutos e meio, eu resumo em 8 imagens. Pronto. E por outro lado, eu pego algumas imagens e começo a inserir dentro, imagem congelada, parada da foto, começo a inserir dentro do ritmo do filme, que é a imagem em movimento. Então, já tem aí uma costura e uma desobediência sempre. Esse filme é para ser usado, é luz, não sei das quantas, é o tungstênio e tal. Usava tudo ao contrário, porque você tem que ter experiência na hora que você faz de algo que ainda não foi feito, né? Não? Já foi feito, não me interessa. Então, vou ficar usando tudo bonitinho? Não, puxa o filme até não sei quanto. Aí vê o que ele resulta. E não é para ficar fazendo N experiências para depois escolher o mais bonitinho. Não. Aí entra a questão da dança. Abriu a cortina do municipal, você ensaiou 2 anos, tropeçou, dançou. Estatelou no chão, pronto, quebra a coluna, quebra, depois conserta, mas quebra. Então, acontece o seguinte, é que essa coisa da dança do instante, que não se repete e que não tem como treinar, que é a mesma coisa da improvisação, só improvisa em dança quem tem uma vivência interna e uma musculatura ativa enorme para te dar um repertório para você inventar algo que você mesmo ainda não fez. Os outros podem ter feito, nunca vai ser igual. Então, essa atitude, eu acho que é uma atitude, aí voltando ao que você estava pegando, o corpo fragmentado. Então, ele não precisava estar fragmentado, porque agora o meu é muito interessante, é uma brincadeira engraçada, se não doesse tanto. Por quê? Porque a faca era uma imagem. Era agressivo e tal. Não era nada, era um espelho refletor, mas que coisa chata a imagem. Aí começa narcisismo primário, essas bobagens. Não tem nada disso. Então, estou lá fazendo o trabalho. Ali era imagem, a faca era imagem. Quando a faca quebrou a coluna, esmigalhou a coluna e teve que abrir com faca real este mesmo corpo, este corpo não é o corpo fragmentado, ele é o corpo costurado, ele é o corpo restaurado. É que eu brinco com o Barrão, porque ele já saiu. Quando eu vi as ressonâncias da coluna quebrada, era o Barrão. Era bonitinho, era todos os pedacinhos da T12 ali e tal. Teve muita graça porque doía, mas era. Então, essa coisa que a gente tem de vista, está lá toda arrebentada, mostra, assim, olha o Barrão aqui, te dá uma alegria. Tem um Barrão dentro de mim, então ótimo, entendeu? Então, essas questões é que eu acho, aonde está o corpo partido? De que você está falando? Você está falando da imagem? Você está falando da fisicalidade do corpo? Onde que ele parte? O meu partiu na fisicalidade dele, mas a linguagem não precisou disso. A linguagem trabalhou com uma fragmentação, né,
da imagem daquilo que se compreende enquanto corporeidade. E isso dos 25 aos 27 anos, que muda, né? Porque agora com 79 é outra ideia. Mas naquela época, como é que isso se organiza na vida de um ser? Então, essa questão da fragmentação do corpo, como você falou bem, quando você olha no trabalho, por exemplo, do Caco do Zílio, a gente vê isso aí, porque ali, quando entra numa questão política, uma coisa de repressão, uma repressão política, uma tortura, ali o corpo, ele está na integridade da fisicalidade, do psiquismo pleno dele. Por isso que ditadura e tortura são as coisas mais execráveis que existem na humanidade. A gente não pode permitir. Está todo mundo de bobeira. Daqui a pouco quero só ver. 2 anos passa assim, ó. Ninguém está toda nhenhenha. Quero só ver. Porque a gente viu. Então, o que é o corpo partido? O que é o corpo fragmentado? O corpo fragmentado é o corpo que ele é politicamente desrespeitado. É isso que é. O que a gente faz é uma elaboração psíquica, mental, do que seria um corpo nas partes que o compõem, para que a gente possa tentar, criando linguagem, compreendê-lo um pouco mais. Porque na inteireza daquilo que somos, a gente não sabe. Não sabe. Sabe nada. Só porque tem esse contorno daqui. Lá por dentro, não sabe o que está na cachola, não sabe o que está aqui, não sabe. Nós só achamos que sabemos pelo grau de exteriorização daquilo que somos. Isso não quer dizer que somos o que somos. Conhece só a representação e na arte, pelo menos, nós recebemos a permissão de assim fazê-lo com uma chancela dita cultural que dá um certo alívio. Mas, então, o corpo que está ali, por isso é que aquele trabalho, então, do Vergara, está falando do corpo político. Claro. Está claro ali. Porque se for falar de corpo, não tem como partir de outro lugar. E tem que estar alerta, porque está sempre sendo ameaçado. Não é assim, não. Está tudo, não tem céu de brigadeiro, não. A gente sabe. Então, vamos pensar, olhando aqui, o que seria aqui agora, no contexto nosso brasileiro, não vou nem falar dos outros lugares, no contexto brasileiro, o que seria a integridade de um corpo, então, fragmentado e íntegro? Fragmentado vai ser sempre, porque o nosso psiquismo é fragmentado. Agora, o que ele pode ser íntegro, eticamente? E isso é que eu acho que os trabalhos da geração, os trabalhos que antecederam o meu, porque eu estava na dança dos anos 60, né? Os trabalhos do Vergara, do Zílio, do Antônio, né? Do Magalhães, do Roberto, né? E o trabalho da Maiolino, o trabalho da Wanda Pimentel, porque ninguém fala das meninas, né? Todas. Então, estavam mostrando claramente o que é um corpo em resistência dentro de uma ameaça à sua integridade, como corpo social. E eu acho que isso eles falaram. Isso eu posso falar porque eu estou convivendo sempre. Vi fazer e aprendi. Eu ainda não fazia. Então, culpa deles o que eu fiz depois nos anos 70. Aprendi com eles e fui fazer do meu jeito. Mas é isso. Então, não é por acaso, inclusive, agora eu vou brincar, mas é que o corpo feminino de uma artista, não dos 60 na produção, eles trabalham do Antônio Dias ali, são magníficos, você conseguiu, que ele está também deslocado para um lugar que seja o lugar redondo da visualidade, e ele foi deslocado lindamente para estar colocado num lugar de transição
entre os pisos de um prédio arquitetônico. Ele está deslocado para lá. E o mais gozado é que você mudou ele de lugar, né? Estava para cá, quer dizer, ele anda, gente, ele anda. É pura camina, entendeu? Porque estava cá, foi para lá. Por quê? Ele não tem lugar. O corpo feminino, até hoje, não tem lugar. Ele é levado a se deslocar para sobreviver. Ele é levado a se reinventar. Ele é levado a compreender os lugares que lhe foram concedidos e tentar aprender com isto e continuar a espernear ou então tirar dessas experiências o melhor para si como criatura e para o trabalho. Mas não é engraçado? Ele está exatamente em trânsito. E ele não é um ombro, não é uma boca, não são os olhos, são os pés. São os pés espelhados. E os pés que caminham. Então, eu acho que isso é interessante para pensar na exposição e como você a pensou. Porque as coisas não são por acaso. Quando as coisas inteligentes ocorrem, como nessa exposição, que é uma excelente exposição, Obrigado. por que foi ficar ali? Porque faz sentido, da maneira como é entendida a aparição, o surgimento do corpo feminino em deslocamento. Então, a meninada aí que se apresente. Dá licença? Pode, eu deixo. Só porque você é meu Ele está amigo. falando de corpo, e aí eu falei hoje com o Luiz, eu vou falar na palestra que tem hoje, aquele assunto do teu corpo. E aí, é o que eu vou falar agora. O Luiz comprava coisas com o Paulinho e teve uma senhora que telefonou para o Luiz querendo, venha ver aqui, eu tenho umas antiguidades, eu tenho umas coisas e que gostaria de vender. Vocês não podiam vir aqui? Aí foi o Luiz e o Paulinho lá. E o Luiz sentou com aquele relaxamento dele, né? Calças mal costuradas e tal. E aí, o Paulinho estava vendo e encontraram um aleijadinho. Tinha na casa da mulher. E aí o Luiz ficou olhando para o aleijadinho, e o Paulinho olhando para o aleijadinho, e a senhora olhando para a cadeira onde o Luiz estava sentado. E ficou aquele silêncio, e o Luiz querendo ver mais o aleijadinho, e a senhora olhando para a cadeira onde o Luiz estava sentado. E o Luiz com a calça mal costurada, tinha o ovo para fora. E comprou o aleijadinho. Fala de corpo. Adorei. Ainda bem que eu não preciso comentar isso. Hein? Ainda bem que eu não preciso comentar isso. Que saco. Já falou. A gente está... Quer ouvir, agora a gente quer ouvir. Então, estamos caminhando para o final aqui da nossa fala. E, enfim, perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta, comentário. Senão, eu continuo aqui. Fale agora, cara-se para sempre. Pronto, já passaram os 2 Vou dar 5 segundos. Não, nada.
Pô, eu achei que vocês fossem perguntar alguma coisa e não estava com nada aqui, não tinha um plano B, peraí. Eu não Tem armei. pergunta? Não tem. Eu queria saber, olha, como é que para você o link entre o corpo dança e o corpo imagético, visual, obra, sem ser uma obra necessariamente corpórea, mas uma obra estética, visual, saindo da linguagem do movimento para o movimento também, mas da escultura e do visual. Para você, como que é isso? Poxa, Gil, é assim, né? A gente está lá no ateliê o tempo todo. Ele dança lindamente, ele é parte do grupo Laboratório 60, que acabou de fazer uma brilhante apresentação no MAN, ocupando novamente o bloco escola. E ele tinha que me pôr na brasa para eu poder pensar, mas para isso estamos lá juntos. Eles vão no ateliê o tempo todo. E eu tenho uma impressão de como é que surge essa questão, que não é uma contaminação, mas o que me vem é a imagem de um polvo, porque é assim, o corpo dança por 20 e tantos anos, aprendeu a dançar antes de ler e escrever, isso para mim é fundamental, aprendi a dançar antes de aprender a ler e escrever. Então, a primeira relação com as coisas e com o mundo foi com a dança. Era balé, né? Ninguém começava com dança contemporânea com 6 anos de idade, era balé. Tá. E até agora eu estou de pé de novo, às custas do balé, ele sabe. Né? E acontece o seguinte, quando chega num momento em que o campo todo cultural não oferece a oportunidade de você continuar a elaborar a linguagem com essa densidade corpórea que tem, com um determinado magnetismo celular, as células já sabem como fazer, já vão se mexer e tal, mas você tem que ter um campo para conversar com as pessoas, você fazer coisa sozinho e tal. Milão não tinha. Milão era dominado pela Scala nos anos 70, inacreditável. Então, eu tinha uma suíça, que era uma mulher que fazia algo parecendo com alguma raiz de dança contemporânea. O que faz um corpo ágil, com 25, 26 anos, para poder continuar a criar a sua própria linguagem, sendo que sempre fui da área, fui aluna do Serpa, lá no MAN, quando estava construindo todo mundo, Rogério Duarte, etc. e tal. O que faz? Até porque os meus amigos todos são fera. Eu ia me meter a pintar, Vergara? Eu não ia. Casada com o Antônio Dias, calma lá, cadê meu lugar? Então, inventei o lugar. Só que como tudo que faz sentido não é solitário, estava o pessoal todo também, né? Homens e mulheres, invento esses títulos nojentos, body art, estava lá trabalhando com o corpo, mas aí já foi o movimento, tá entendendo? O meu corpo performático, o meu corpo de dança, o meu corpo em que eu sei que as células são, por isso que eu caí, porque as células dizem, vai que em frente que eu dou conta, porque está acostumado. Mas o músculo não gostou dessa ordem. Então, deu meio ruim. Mas acontece o seguinte, quando está nesse ponto e você, então, entende que o campo que te interessa de troca não te responde, porque estava todo mundo no balé e a gente já estava em outro lugar em relação, né, ao que eu faço com o meu corpo dançante. E aí eu vou brincar, como eu um curso com os lacanianos, que é o corpo pulsante, e tem o corpo desejante, né? E tem o corpo operante. No corpo desejante, onde é que você põe seu desejo? Nas coisas que não são tocáveis, que não são atingíveis. O desejante está sempre fora. Então, onde é que foi achar o lugar? O corpo precisava de continuar a viver no mundo. Isto quer dizer, a jogar suas linhas, seus anzóis, para as relações culturais. Ele queria isso, deseja isso. Não tinha eco. E tinha eco onde? No pessoal que estava começando também nessa idade a fazer o que foi chamado de fotolinguagem body art. Então, você acha a sua turma.
E essa turma ela é ótima, porque ela está num lugar intermediário. Porque aí começa a usar o quê? Começa a usar o vídeo, o filme Super 8, o filme 16mm, eu só fiz um 35mm muito depois aqui no Brasil, em 79. Então, eram essas questões. Aí, por que que migra? Você me fez uma pergunta que eu deveria dar uma resposta teórica, você já me conhece. Eu falo pra caramba, então eu só sei falar. Então, é assim, era assim, saiu daquele lugar da dança e procurou um outro lugar para sobreviver. E numa ambiência hiperativa que era Milão nos anos 70. Era ótimo. Então você vai ficar lá fazendo qualquer coisa. Não, quero também, quero fazer, quero estar junto. E o junto abriu-se. Que porta que foi aberta? Exatamente com os artistas que trabalhavam com filme, com foto e com performance. Então, daí a relação, entendeu? É tudo muito orgânico. Não é mental, planejado, calculado. Vou para Milão porque lá tem um povo que está começando a fazer bodeado, vai ficar amiguinha dele. Não rola assim. Rola pulsão. Por isso o corpo é pulsional. É o primeiro movimento para criar alguma coisa. E ele é desejante, porque ele quer algo que ele sabe que ele nunca vai tocar. E o corpo ofegante? O operante é o que a gente faz. Ofegante. O ofegante é o seu. O corpo que está cansado. É o que está cansado. Não é. O que está cansado. Não tá. Tá É bom. onda sua. Eu acho que nossa Olha só. garota longa demais. Não, escuta Está com o aqui. corpo ofegante. Se o seu fosse ofegante, você não teria dito as belezuras que você falou aqui. Bati palma 2 vezes, eu que puxei a palma. Lembra disso? Ó, não me esqueça. Então, você fica frio, porque não tem nada de ofegante. Seu corpo é muito pulsante, é muito operante. Cheio de marcas fica sonhando com o nosso amigo de noite. Cheio. É desejante, Aqui. porque está querendo encontrar com ele e arruma um jeito. Cheio de marcas também. Ah, mas eu tenho atrás, a minha é mais bonita. Eu sei. Porque a minha tem uma escultura de 25 centímetros de titânio, atrás 14 parafusos. Você não tem 14 parafusos. Mas tem 2 estentes. Não, estente não é a minha área. Respondi mais ou menos, Gil? Tá. Continuamos a conversar no ateliê e trocar. Pronto. Eu Tá, acho que tá bem, né? tá, né? Acho que Acho tá. que tá, né? Não, porque a gente... Essa conversa aqui era sobre o meu querido companheiro de noite, Luiz Buarque de Holanda. E eu acho que... Eu vou voltar a dizer... É uma lição. Eu não sei quantos trabalhos você selecionou esses que estão aqui. Eu não sei de quantos. Tem mais coisa, né? Não tem? Porque e eu acho que isso é uma aula para a gente saber essa escolha que foi feita pelo Luiz de coisas que falam não para os olhos, como eu já tinha dito, falam para o nosso interior. E essa exposição é magnífica porque revela isso, né? Nos ensina que mesmo uma coisa pintada pode ser eloquente e falar para o nosso coração e não só para os nossos olhos. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Meu amigo Luiz Buarque me cansou hoje a noite toda conversando. Não parava de falar. Não parava de falar. Vou fazer um viva pro Luiz. Viva o Luiz! Viva o Luiz!